Vamos agora a gente refletir sobre a questão da estrutura ágil e leve com referência à CRB. Esse tema eu abordei com as secretárias regionais em Brasília, no começo do ano, e eu quero socializar com vocês, porque aqui nós temos vários animadores de núcleos, né, e eu acho que a CRB de São Paulo pode dar um passo importante nesse aspecto. A CRB, na realidade, ela é um conjunto de três coisas. A CRB é uma rede de vida consagrada, né? Pessoas, institutos, é uma palavra moderna, mas é verdade. Antes da palavra ser gerada na sociedade contemporânea, a gente já fazia isso. CRB é um grande espaço de pessoas e de congregações que se encontram para se fortalecer na sua identidade de servidores ao povo de Deus. É ou não é? Então, isso é belíssimo, né, gente? Desde os núcleos regionais, as equipes, os grupos, a gente está ali. E uma coisa que caracteriza a rede é a seguinte: ninguém é obrigado a estar numa rede. Você está numa rede porque se identifica com ela. Você está numa rede porque isso é bom para você, ou para o grupo que você representa, e você tem alguma coisa a contribuir. Então, nesse sentido, gente, a CRB é alguma coisa muito contemporânea. A nossa sociedade atual, muitos tipos de redes, virtuais, reais, a CRB é uma delas. E é a grande rede da vida religiosa consagrada. A CRB também é uma prestadora de serviços. Por exemplo, na hora que a CRB organiza um Novinter, um Juninter, um retiro intercongregacional, o que ela está fazendo? Ela está prestando um serviço às congregações, né? Se vocês olharem a programação da CRB, tanto regional aqui quanto do Brasil, vocês vão ver isso. Tem uma série de atividades que a CRB realiza como rede, coloca as pessoas junto, facilita o contato, troca de experiências, rezar, e tem atividades que são de prestação de serviço mesmo, não é? Contrata assessores, organiza processos, porque é uma prestação de serviço à vida religiosa. Nesse sentido, os religiosos, religiosas e as congregações fazem parte dessa rede, é o primeiro lado, e na segunda, elas são destinatários e, ao mesmo tempo, pessoas que alimentam esse contexto de prestação de serviço. Por fim, a CRB tem um lado institucional, não tem? Jurídico. Eu botei no fim porque realmente é no fim mesmo, não é a coisa mais importante para nós, graças a Deus. Esse lado jurídico, tem uma assembleia, tem que assinar, não é verdade? Vem o superior maior, quem representa o superior maior recebe uma carta de delegação, tem esse lado jurídico, efetivamente. As congregações contribuem, tem uma contribuição periódica para sustentar essa instituição. Ela é como uma associação de institutos religiosos, é uma associação mesmo, né, com seus superiores maiores, tem uma feição jurídica e representativa. Então, ao menos esses pontos fazem parte da feição da CRB. É isso mesmo, gente? Vocês olhando isso, identificam isso? Ok. Então, resumidamente isso. Uma rede efetiva de pessoas e grupos, religiosos e religiosos, é uma prestação de serviços e é uma associação de institutos religiosos. Mais do que federação, vamos corrigir aqui. Ô, gente, agora, onde entra a questão das estruturas aí, estruturas leves e ágeis? Eu acho que entra em duas coisas. Já vou adiantar um terceiro, que já a Diretoria Nacional da CRB já tem percebido, já tem falado, né? A Diretoria Nacional da CRB percebeu o seguinte: primeiro, por exemplo, você não precisa ter, na Assembleia, Marian falava isso para a gente, não precisa, as assembleias das CRBs regionais não precisam ter caráter de assembleia decisiva toda vez que se reúne. Isso pode acontecer a cada 2, 3 anos. Você pode fazer uma grande assembleia da CRB, como essa nossa aqui, sem que ela tenha necessariamente a lista de assinatura, reunião. Por quê? Porque esse é o tipo de estrutura
que foi assim, mas não precisa ser assim o resto da vida, né? Vocês podem decidir ter, por exemplo, algumas assembleias de tempos em tempos com esse caráter mais jurídico, mas as outras não. E isso alivia, inclusive, porque, por exemplo, eu sei que tem provinciais que são provinciais em 4, 5, 6 estados. Cada vez que tem uma assembleia da CRB é um negócio. Quem é que vai me representar? Aí delega para uma pessoa que às vezes não tem nada a ver com o processo, não é? Porque tem que ser alguém que representa o governo. Quando você não tem uma assembleia desse gênero, não, vai quem está na vida religiosa daquele lugar. Vai ali em nome da congregação, porque a congregação é oficialmente ali, né? Então, esse aspecto a gente precisa avançar, porque isso vai significar um peso a menos. Agora eu queria trabalhar o aspecto de rede. Quer dizer, a CRB, ela tem que avançar, e eu penso agora vocês, CRB de São Paulo, para serem redes de melhor qualidade. Como eu falei, rede significa uma adesão livre a partir de interesses comuns, de pessoas ou de grupos. Isso é muito bonito numa rede, né? Então, você tem, às vezes, numa comunidade religiosa, uma pessoa que se identifica com a CRB, os outros não. Mas ela tem essa liberdade que o Instituto dá a ela, e ela também tem, de participar de um núcleo, participar de uma equipe. Isso é muito bom para a gente, né? Eu conheço muita gente que hoje está na vida religiosa, em grande parte porque encontrou apoio de outros religiosos e religiosas nas espaços da CRB, né? Porque encontra tanto problema na sua congregação, conservadorismo, perseguição, e aquilo é um lugar bom de poder reforçar a sua fé, reforçar o amor à causa de Jesus, ao carisma a qual a gente se identifica. Então, esse sentido da rede é muito bonito, uma rede de fraternidade. Então, a CRB, ela articula a vida religiosa em vista da mudança. Quer dizer, esse horizonte da mudança, gente, se a gente ficasse só no nível interno da nossa congregação, a gente não avançaria, não. E tem acontecido um fato muito bonito. Muitos capítulos gerais acabam assimilando objetivos, prioridades e perspectivas que são geradas aqui na América Latina, nas nossas conferências regionais. Os superiores maiores vêm, participam das equipes, e aí quando eles levam para o capítulo geral, trazem um sopro novo, que a gente sabe que hoje no continente europeu, sopro novo ali é muito difícil, né? Então, sem dúvida, a Igreja da América Latina, com tanta coisa boa, tem contribuído enormemente para as congregações. Eu tenho visto isso, alguns documentos de capítulo geral que me vêm à mão, eu começo a ler e falo, opa, isso aqui é coisa da América Latina que está ressoando lá. Que coisa boa, né? Então, nós temos que ter essa consciência, gente, que a nossa participação na CRB traz benefícios para a vida religiosa e traz benefícios para a nossa congregação também. Porque nos possibilita horizontes mais abertos, reflexões novas, categorias interessantes, desenvolver os talentos, dar visibilidade a experiências positivas e desenvolver esse senso de pertença que não é só a uma congregação, é um senso de pertença à vida consagrada. Há uma forma de viver o seguimento de Jesus. Então, essa experiência da rede facilita o discipulado de iguais, facilita o profetismo. E dá a gente força e energia de resistência em momentos difíceis, né? O contexto eclesial hoje não é dos melhores, não. Então, para isso, a gente precisa ter pessoas, grupos que se reconhecem, que se fortalecem para olhar para frente, com esperança, com lucidez. Então, eu acho que nesse ponto, vocês vão trabalhar com os grupos mais tarde, teria que ver o seguinte, que passos a gente precisa dar para que efetivamente a CRB seja uma rede. Pessoas, em grupos, em relação, se contagiando nessa perspectiva da consagração, do serviço a Deus.
Então, se há práticas nossas, se há práticas nossas que precisam ser revistas nos núcleos, por exemplo, vamos fazer. Se há coisa que precisa ser modificada, vamos modificar. Ah, mas foi tão bom assim. Que bom que foi bom, né, gente? Agora, um momento é outro. Então, esse aspecto da rede é fundamental. Nós temos que incorporar hoje, na perspectiva da rede, a comunicação virtual, né? Espaço da internet, chats, principalmente para as jovens gerações, para os religiosos de meia idade e para os jovens que estão chegando. Eles usam a internet como espaço de comunicação mesmo. Se nós não tivermos esse espaço da vida religiosa, eles vão gastar o tempo e a energia deles com outros espaços. Então, cada vez mais a gente precisa avançar nisso. Os espaços presenciais, de qualidade, com gosto, com sabor, e os espaços virtuais. Às vezes, você pode fazer menos reunião do núcleo. Ah, está indo pouca gente, mas cada reunião tem que ser bem preparada, tem que ter um sabor. As pessoas têm que voltar da reunião com alguma coisa e dizer, valeu a pena ter ido lá. Estou trazendo alguma coisa boa para mim. Mesma coisa uma assembleia, não é? Você sai da assembleia falando, puxa vida, valeu a pena. Eu estou trazendo uma coisa boa para mim e para a minha congregação. Então, esse cuidado a gente precisa ter. E precisa ter esse olhar. Aí vale a pena mesmo, a gente constitui uma rede efetiva, uma rede que circula energia boa, pessoas, informações, espiritualidade, experiências. Agora, vamos para essa característica da CRB como prestadora de serviço. CRB realiza uma série de coisas, não realiza? Algumas delas são parte da rotina. Formação intercongregacional, né? Postulinter, Novinter, Juninter. Cada uma delas, as equipes têm que estar constantemente repensando como fazer que essas etapas sejam boas e respondam às necessidades das congregações. Não é? Eu sei, por exemplo, o Juninter lá de Belo Horizonte, os nossos junioristas participam e tem uns lá que fazem parte das equipes. Eles estão junto com os formadores sempre repensando, né? Porque é um público jovem, é um público exigente, às vezes inconstante. Quer dizer, como criar, por exemplo, um Juninter que seja motivador, que esteja mais sensível às perspectivas da juventude da vida religiosa. Né? Então, às vezes, dá umas coisas que dá resultado, outras não dá, mas a gente vai acertando e errando e vai avançando. Então, que serviços que a CRB presta são bons e devem ser mantidos? Que outros já foram bons, mas agora já perdeu a sua, né? Não são significativos mais. Eu me lembro, houve um momento em que a CRB Nacional tinha um monte de equipes. Era grupo de reflexão disso, grupo de reflexão daquilo. Tinha uns 15 grupos de reflexão. O que acontecia? A gente estava assim, ó. Não aguentava mais que tanto grupo. Aí nós falamos, não tem jeito, tem que reduzir alguns. Mas isso aqui é importante. Eu sei que é importante, mas não precisa criar um grupo de reflexão para isso. Não dá, não temos energia, não temos tempo. Temos que ter humildade para dizer, bom, ele cumpriu essa função, agora vamos jogar mais energia em outra coisa. Vocês se lembram quando se criou aquele processo de novas gerações? Como isso mobilizou tanta gente? Então, foi uma intuição que ajudou a gente a descobrir alternativas, como aconteceu com Noemi, com Ruth, com Boaz. A que grupos a gente especificamente pode servir, de que forma, e que novos serviços nós podemos oferecer? Por exemplo, eu penso que nesse momento que as congregações começam a enfrentar uma questão concreta, que é o envelhecimento grande, a CRB tem que pensar de algum serviço específico para esse horizonte da terceira idade. Seja para quem está na terceira idade atuando e trabalhando, não é? Muitos de vocês aqui, do ponto de vista etário, já estão na terceira idade, mas são pessoas ativas. Mas vão surgindo coisas na terceira idade que são importantes a gente abordar. Questões de saúde, né? Várias, aliás.
questões da pessoa e da sua história de vida, da espiritualidade. E depois nós temos uma situação que tende a crescer rapidamente, que são aquele nível da terceira idade, de gente que já não dá conta de trabalhar, que tem doenças, que tem dificuldade de mobilidade, não é? Então, eu acho que aqui em São Paulo já tem uma experiência dessa, por exemplo, de uma congregação que oferece um espaço, não é? Profissional e tal, e também religioso, para a sua congregação, e que outras congregações vão também partilhar dele, porque não tem condição de montar uma casa com enfermeira 24 horas, não tem. Então você vai criar uma iniciativa intercongregacional destinada a pessoas enfermas e que estão num grau, né, de envelhecimento muito grande. Estão vendo? A mesma coisa a gente pensa com a questão de trabalho com a juventude. Os chamados institutos pastorais, que eram intercongregacionais, infelizmente estão decrescendo. Mas a gente tem que pensar novas alternativas disso. Por quê, gente? Aquela pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas, não sei se vocês viram, que saiu em vários jornais em vários estados. Aqui a Folha de São Paulo publicou algumas coisas. O que ela apontou? Uma situação nova. Crescimento de gente que não tem adesão religiosa nenhuma mais. Isso é um fenômeno novo. O decréscimo católico já era esperado. Uma limitação de números de protestantes, né? Um quadro novo de protestantes que não são, como você não tem católico praticante, você tem também hoje protestante não praticante. É um fator novo. E uma coisa mais grave, a lenta saída de jovens e de mulheres do horizonte eclesial. Isso aqui é muito grave, muito sério. Então, o que isso suscita para a gente? Não é? Que espaços novos de evangelização da juventude a gente pode criar? Como fazer isso? Então, gente, tem aí desafios enormes, possibilidades enormes.